Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar sobre o êxtase religioso no antigo Israel. Bom, eu já havia gravado um outro vídeo falando sobre o tema, onde eles usavam substâncias psicotrópicas, só que nem todo mundo viu, né? Então estou gravando um outro falando sobre esse mesmo tema, só que, claro, com um site diferente. Mas isso não é nenhuma novidade, já descobriram, isso aqui não é achismo, é uma pesquisa arqueológica que fizeram e descobriram isso. Lembrando também outra coisa, o intuito deste vídeo aqui não é incentivar nada. A única coisa que eu incentivo é a pesquisa e ao estudo, é isso que eu incentivo. O intuito desse vídeo aqui é mostrar a história, mostrar o que acontece, trazer informação, certo? Assim como falamos às vezes da escravidão, a gente não está incentivando isso, nós falamos o que aconteceu na história. E infelizmente, lamentamos que tenha acontecido a escravidão. Quer dizer, na verdade acontece até hoje. Acontece até hoje. Mas, claro, no Brasil está proibida, mas acontece. Então, assim, quando nós relatamos algo, falamos sobre algo que aconteceu na história, a gente não está incentivando aquilo. Entendido? Então, vamos à matéria. Aqui. Maconha e religião. Erva era usada para chegar a êxtase religioso em Israel, por Natasha Romeu, em 31 de maio de 2020. A matéria ela não é tão recente assim, mas claro, ela não foi derrubada, não tem nada que mostre que isso aqui foi errado. Errado, se digo assim, a informação, tá? A informação nada mostra que a informação tenha sido errada. Mas vamos lá, gente. Vou ler aqui para vocês, depois nós vamos comentar algumas coisas. O santuário, incluindo matéria vegetal não identificada nos altares, ficou assim esquecido no Museu de Israel por quase 50 anos. Você está comentando essa foto aqui, ó. Cientistas acreditam ter encontrado evidências de uso de maconha em cerimônias de alguma religião da época em um santuário do século 8 antes da Era Comum em Israel. Lembrando, então a pessoa fala, eles acreditam ter encontrado, ou pode ser que numa linguagem imparcial você vai encontrar sim. Não é porque, então o negócio é da cabeça deles. Não, vamos acompanhar para a gente ver. O santuário. Na década de 1960, cientistas escavaram um local conhecido como Fortaleza de Tel Arad, localizado a noroeste da cidade moderna de Arad, ao sul de Israel. Acredita-se que a fortaleza pertencia ao reino de Judá, formado após a morte do rei Salomão. Nela foram descobertas evidências de um santuário. Dentro desse santuário havia uma sala recheada de objetos religiosos e 2 altares de pedra. Aglomerados de matéria orgânica preta foram encontrados em cima de cada altar, mas na época os pesquisadores não conseguiram examiná-la. O santuário, incluindo a matéria vegetal não identificada nos altares, ficou assim esquecido no Museu de Israel por quase 50 anos. Décadas mais tarde, os cientistas finalmente realizaram análises químicas desse material e descobriram que no interior dos altares os adoradores estavam queimando incenso. Já no menor, estavam queimando algo muito mais doido. Viram que aqui está entre aspas, né? Que não era algo doido não, mas vamos ver o que era. Foram identificados traços de tetrahidrocannabinol, canabidiol e canabinol, todos produtos químicos presentes na maconha. Êxtase religioso e maconha. De acordo com Ari, curador arqueológico da Idade do Ferro e do período persa no Museu de Israel e principal autor do estudo, a descoberta foi surpreendente e sugere que a maconha era provavelmente utilizada em rituais na Judá bíblica. Por qual motivo? Provavelmente evocar um tipo de êxtase religioso. O fato de que eles provavelmente estavam trazendo maconha de longe, levando-a para o templo e colocando-a em um altar diferente, é a razão pela qual assumimos que o propósito era êxtase religioso e não outra coisa, disse ao portal Inverse. Avanços.
Ari diz que uma das coisas mais interessantes sobre esse estudo é que ele evidencia o avanço no campo arqueológico. As amostras de plantas permaneceram não identificadas por décadas, até os pesquisadores terem a oportunidade de usar novos tipos de análise científica, particularmente cromatografia gasosa e espectrometria de massa, para separar e examinar seus compostos e determinar do que se tratavam. Especificamente, o altar maior continha incenso misturado com gordura animal, provavelmente para facilitar a evaporação. Já o altar religioso menor continha sinais de terpenos, o produto químico que dá à maconha sua fragrância, esterco animal, o que sugere que a maconha foi misturada às fezes para promover sua queima. Surpresa! Enquanto encontrar incenso era absolutamente esperado para o período, uma vez que seu uso é constantemente mencionado em textos assírios e na Bíblia. E a cannabis conta literalmente outra história sobre a vida religiosa desse mundo antigo. Seu contexto no santuário de Arad é bem claro. Os dois altares situam-se em uma área acessada por uma escada semelhante à encontrada no antigo templo de Jerusalém, um espaço tão sagrado que só pode ser acessado pelo sumo sacerdote israelita. Segundo Ari, isso não só confirma a natureza religiosa da maconha, como comprova que o êxtase ou algum tipo de estado religioso da consciência fazia parte do culto em Judá, tirando proveito do beck há milhares de anos. Essa sequer é a evidência mais antiga do mundo de maconha como psicoativo. Em 2019, pesquisadores encontraram TCH em queimadores de incenso funerários na Ásia Central, provavelmente utilizados em um contexto religioso pelo povo cita, guerreiros nômades que viveram cerca de 2.500 anos atrás. Enquanto hoje em dia a maconha é utilizada por vários motivos de entretenimento a remédio, essas descobertas demonstram que seres humanos já eram partidários de seus efeitos há muito tempo. Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista científica Tel Aviv Inverse. Bom, gente, aqui termina a matéria, tem mais coisas para baixo aqui, é só propaganda. Bom, olha só. Isso aqui só confirma uma coisa, gente. Já era utilizado na antiguidade. Qual o contexto do mundo religioso antigo? Quando você vê, por exemplo, incenso, fumaça, eu não estou falando que toda vez que você vê fumaça em alguma referência a cultos antigos, significa que seja essa substância. Não! Mas encontraram em altares de Israel. Encontraram. Por quê? Porque não era só em Israel que era praticado. Cerca de, acho que 3.000 anos antes da Era Comum, os chineses já utilizavam. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira para mostrar, não. Nos cultos religiosos eles invocavam a divindade e ponto final. Não era assim, gente. Muitas experiências ditas, experiências com o sagrado ou experiências do sagrado, que as pessoas chamam dessa maneira, são utilizadas essas substâncias psicoativas. Ou qualquer coisa que venha fazer o quê? Que venha provocar o estado alterado da consciência. Isso não é de agora, gente. Existe uma religião aqui no Brasil chamada o quê? A seita lá do Santo Daime, que eles tomam aquele chazinho lá, que na verdade não é um chá, é algo que vai deixar a pessoa bem doidona mesmo. Ela vai ver tudo, né? Vai ver tudo ali. Então o que eu quero falar aqui com esse vídeo? Eu estou incentivando alguém a usar alguma coisa? Não! Estou mostrando a história. Porque uma coisa é você pegar e ter a sua fé. Tudo bem, aqui eu não estou para discutir isso. Eu estou aqui para mostrar a história, certo? Se você quer acreditar que existiu um homem chamado Moisés, que levantou o cajado e o mar se abriu em dois, você pode acreditar à vontade, você é livre para acreditar no que você quiser. Agora, quando a gente fala, bom, o que tem de verdade nesses relatos? Vamos ver a história. Agora, a história mostra o quê? O que aconteceu de fato. Às vezes você vai ver, porque o templo tinha fumaça, o templo eles tinham visões, mas vamos lá, vamos pegar o que é verdade nesses textos. Uma coisa é crença, uma coisa é o que a pessoa acredita. Isso é uma coisa. Uma coisa é a fé. Isso é totalmente diferente.
Agora, outra coisa é o que? Uma evidência arqueológica ou uma prova científica, diferente, bem diferente. Agora, o que é de fato, o que é verdade nisso? Bom, muitos utilizavam a cannabis. Muitos utilizavam na antiguidade. Isso não é de agora, gente. Isso não é de agora. Isso já tinha antes. Vamos mostrar aqui rapidinho. Vou deixar também aqui a trajetória das substâncias psicotrópicas. Está no portal Educação, mostrando a história, tá? A gente não está aqui incentivando nada, porque tem gente que é aquela coisa, né? Por motivação política. Tá vendo? Esses professores só sabem incentivar. Não, ninguém está incentivando nada aqui. Estou mostrando o que aconteceu. Isso tem que ser falado. Porque a realidade tem que ser mostrada. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Daqui vocês estão vendo o portal da educação, tá vendo? A trajetória das substâncias psicotrópicas. De 5.000, entre 5.400 a 5.000 antes da Era Comum, um jarro de cerâmica descoberto no norte do Irã com resíduos de vinho refinado é considerado a mais antiga evidência da produção de bebida alcoólica. Ah, eu tinha falado 3.000? Não, 4.000, tá? Antes da Era Comum, tá? Aqui, ó. 4.000, ó, 4.000 antes de Cristo, 4.000 antes da Era Comum é a mesma coisa, tá, gente? Os chineses são provavelmente um dos primeiros povos a usar a maconha. Tá aqui, ó. Isso aqui você pode ver em outros sites, você pode pesquisar, porque é isso mesmo. Ó, fibras de cânhamo descobertas no país datam dessa época. Aí aqui, ó, 3.500. Os sumérios na Mesopotâmia são considerados o primeiro povo a usar o ópio. O nome dado a eles, a papoula, pode ser traduzido como flor do prazer. Aí vai tendo várias datas aqui e lugares que foram que as substâncias foram encontradas. Já na Suméria eles já usavam em 3.500 antes da Era Comum, eles já usavam o ópio. Isso lá na Mesopotâmia. Os chineses já usavam maconha já 4.000 antes da Era Comum. Aí você junta com a era atual, ou seja, há 6.000 anos. Então olha para você ver. Eu vou parar aqui, depois vocês podem acompanhar essa lista. Bom, e falar em cânhamo, sabe? O que acontece? Quando você vê essa palavra, tem um vídeo do professor Fábio Sabino, onde ele mostra que a palavra cálamo, que aparece lá em Êxodo 30:23, a raiz hebraica, gente, para quem não sabe, isso aqui foi escrito, no caso o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, tá? Foi escrito em hebraico, não foi escrito em português. Isso aqui foi traduzido, passou pela Igreja Católica, por quê? Porque eles acrescentaram o chamado Novo Testamento, acrescentaram ao que o que já existia, que era o cânon dos hebreus ou dos judeus, que era o chamado Antigo Testamento, que é Antigo Testamento apenas para os cristãos aqui no Ocidente, mas para os judeus não tem nada antigo para eles. Então o que aconteceu? Quando você vê isso aqui, hoje as pessoas pensam que isso aqui foi escrito em português. Não foi. Claro que a maioria das Bíblias que nós temos no Ocidente passaram pelo quê? Pela Vulgata. A Vulgata é a versão em latim. Mas voltando, os termos do Antigo Testamento, eles foram, ou melhor, os textos do Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Então, o professor Fábio Sabino, que é um professor de hebraico, professor de grego também, ele mostrou em um dos vídeos que aquela expressão, que a raiz da palavra, que é traduzida por cálamo, e às vezes também aparece aqui como cânhamo, que vocês viram aqui, ela é a mesma raiz para a palavra maconha. É a mesma, mostrando que já tinha uma influência, que os caras que escreveram, alguns deles, provavelmente tinha o que? O acesso a essa substância. Porque, claro que eles vão colocar o que? Ali vai colocar que foi Moisés que escreveu, mas tá, sabemos que os escritores do Pentateuco ou da Torá não foi Moisés, foram vários escritores. Então ali nós temos a raiz da palavra cálamo, que é a mesma palavra para cannabis ou maconha, uma coisa assim. E o professor Fábio Sabino também mostrou isso no vídeo dele. Muita gente que não entendeu nada, porque ele trouxe uma pesquisa, ele mostrou a estrutura da palavra e as pessoas ficaram com raiva dele. Só que agora a pesquisa científica, que é uma pesquisa arqueológica, é uma pesquisa científica, não deixa de ser.
É um ramo da ciência. A ciência não é só física, química e biologia não, tá, gente? Mostra que fizeram a pesquisa e viram que a substância encontrada em um dos altares de Israel era a cannabis. Por quê? Porque eles usavam, gente. Eles usavam. Por que você acha que muitos têm o quê? A experiência de avistar algo? Por quê? Porque é o estado alterado da consciência. Como eu falei, se você quer acreditar, tudo bem, é um direito, dever não, é um direito seu. Você acreditar no que você quiser. Mas aqui eu estou mostrando como é que é o quê? A história. O que aconteceu de fato. Não é porque, às vezes você vê assim, porque viu uma carruagem de fogo, não sei o que. Gente, e o cara vai lá e escreve. Provavelmente ele estava sob efeito. Isso acontecia. Não é só em Israel, gente. Não é só em Israel. Então eu estou falando aqui de Israel, mas já na China, 4.000 anos. Eu até falei antes de ler ali no site para vocês, porque tinha uma outra informação que era 3.000. Olha como é que as datas vão divergindo, sim. Pode até jogar mais para trás. Cerca de 4.000 anos antes da Era Comum, gente, já na China já usavam. Eles já usavam. Depois passou na Mesopotâmia, eles usavam outros tipos. E claro, a cannabis também ficou conhecida por lá. Eles utilizavam. Agora, claro que eles foram buscar longe, mas qual que seria o motivo? O êxtase. O êxtase religioso. Isso acontece. Como eu falei, aqui no Brasil, temos a seita do Santo Daime. E existem algumas religiões aqui, onde as pessoas, o quê? Elas ingerem bebidas. Por quê? Isso vai dar o quê? Uma experiência. No caso, não é uma experiência. Ele vai dizer que tem uma experiência, mas é o quê? É no cérebro dele. A consciência foi alterada devido a quê? Uma substância que ele usou. Isso acontecia na antiguidade? Claro, gente. Claro. Isso não é achismo, não. Aí tem gente que nós falamos isso. Não, mas o pessoal do antigo Israel, eles praticavam isso. Sim, eles praticavam isso. Eles praticavam. Por que você acha que eles tinham essas experiências ditas espirituais? Por quê? Claro, são todos. É tudo que está escrito num livro religioso que tem influência da cannabis? Claro que não, gente. Claro que não. Mas isso acontecia. Então, essas experiências que dizem que avistamento de anjo, de fumaça, de sol que parou, de mar que abriu, de serpente de fogo. Isso é o quê? Estado alterado da consciência, gente. Estado alterado da consciência. Só isso. Certo? Então não fica com raiva de mim. Estou trazendo aqui a história, estou mostrando outra coisa. Isso aqui não é invenção do Fábio de Oliveira. Isso aqui é uma descoberta arqueológica. E fizeram uma pesquisa, fizeram um estudo aprofundado para identificar aquelas substâncias. Só isso. Agora, vai brigar com quem fez. Agora, se você... eu não concordo, gente. Com direito, mas não estou nem aí se você concorda ou não. Eu aqui estou lidando com fatos. Você quer... vou refutar o Fábio. Não é refutar, eu estou passando a informação e mostrando um pouco da história. Agora, você quer refutar isso aqui? Faz o seguinte, vai lá, descubra algo que mostra que essa substância não é o que foi descoberto. Aí você vai conseguir mudar. Fora isso, não adianta ficar com raiva. Lembrando, aqui eu não estou lidando com fé. Estou mostrando os fatos por trás daquilo que as pessoas alegam. Então, se você quer um canal de fé, um canal... Aí você tem vários aí. Mas aqui eu trato com a realidade. Aqui eu trato com a realidade. Se não gostou, não posso fazer nada. Aqui eu vou trazer informação. Tá bom? Então, vou parar por aqui. Mas antes eu vou deixar o clube de membros para vocês conhecerem os nossos membros. Se já é inscrito, peço para que traga outras pessoas para se inscrever. E se você não é inscrito, se inscreva. Gente, lembrando também, vou deixar o Pix no comentário fixado para você que quer ajudar ainda mais. Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Lembre-se, vá atrás da informação. Não fique só com o que eu estou falando. Busque, pesquise, veja se eu estou falando, se o que eu estou falando é verdade ou não. Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso, tchau, tchau.